Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados, porque a preocupação justamente com interferência político-partidária exagerada no trabalho da polícia. Este é o espírito do projeto. Eu vou começar com o Paulo Storani, que é ex-capitão do BOPE, antropólogo. Paulo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos os outros debatedores e a nossa audiência. Paulo, eu começo contigo. Qual é a sua opinião, levando-se em conta este aspecto? Porque a polícia está assim na mão do governador, é o que diz a Constituição brasileira, e é ele quem, obviamente, ouve reclamações. E, óbvio, se ele perceber que o trabalho não está sendo bem feito, que uma mudança de comando pode surtir efeito numa melhoria da segurança, no policiamento ostensivo, ele vai lá e troca o comandante. Se essa regra for adiante, ele vai ter, digamos, mais limitações. Qual a sua opinião de alguém que já esteve ali nas ruas num trabalho policial? Bom, primeiro, eu acompanho segurança pública há 38 anos, né? Então, a minha fala é baseada na minha experiência pessoal como operador de segurança pública, posteriormente na área acadêmica e na administração pública, atuando em outras funções. Essa reivindicação dessa lista tríplice e iria fazer uma escolha que precisaria estar com os 10 mais antigos da Polícia Militar, os coronéis mais antigos, iria sim reduzir as escolhas de um governante que assumiu um cargo eletivo majoritário no âmbito estadual para definir aquele que seria escolhido pela categoria, pelos próprios policiais militares da ativa. Isso é muito importante deixar bem claro. Seria uma escolha feita por todos os policiais militares da ativa. Então é um processo minimamente democrático de escolha do representante da instituição policial que iria conduzir durante pelo menos 2 anos de mandato, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Semelhante fato que acontece hoje nas universidades, quando se escolhe um reitor de uma universidade, a despeito das suas posições políticas, enfim, ele é escolhido pelos seus pares, tanto a categoria de professores, mas também outras tantas de outros funcionários concursados. Então seria assim a instituição apresentando a sua lista, que iria determinar aqueles que seriam responsáveis pela aplicação da política pública de segurança, que existe uma política pública que é inevitável, que a polícia está atuando no policiamento ostensivo, mas existem outras tantas medidas que muitas das vezes são feitas pela escolha de um determinado governador. Ao longo desse período que eu tenho observado, uma influência política muito significativa, a ponto de restringir ações policiais, e não vem simplesmente como uma ordem, vem como, por exemplo, uma restrição orçamentária às instituições policiais, no caso, a PM, mas também a Polícia Civil não fica fora disso, e acaba limitando as ações policiais. Por isso que, mesmo sendo aprovado esse projeto de lei, indo adiante, ainda assim o governador terá muita ingerência nas instituições policiais. De certa forma, eu sou favorável à questão da lista tríplice, vai requerer dos comandantes gerais das polícias militares uma capacidade administrativa, apresentar um projeto para aqueles 2 anos, esse projeto ele ser colocado em prática, mas mesmo assim, se houver algum problema, o governador, tomando as medidas administrativas possíveis, é possível a retirada anterior aos 2 anos previstos. Doutor Hugo Leonardo, eu vou lhe perguntar agora sobre esse aspecto, claro, sua opinião, mas a gente não está tirando do eleito, se essa medida for adiante, uma prerrogativa que é dele, porque o processo democrático é muito simples. Um candidato apresenta suas propostas, no caso, para o governo do Estado. Se ele foi eleito porque aquilo foi aprovado pela maioria da população. Ele ganhou uma eleição. As propostas que ele apresentou durante a campanha foram as propostas vencedoras daquela eleição. Quando ele tem, por exemplo, uma ideia de segurança pública e ele fica limitado, por exemplo, a 3 nomes que foram apresentados pela tropa para ser comandante da polícia, e este comandante fica 2 anos sem ele poder mexer e aquilo não está, digamos, atendendo à ideia inicial dele, não é uma interferência na lógica democrática? Boa tarde, Piotr. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu gostaria de cumprimentar o meu colega debatedor. Sem dúvida alguma, é uma interferência absolutamente indevida e que, em última análise, tira do eleitor a possibilidade de escolher um governante que tenha a melhor, quer dizer, na visão do eleitor, a melhor indicação de como agir na segurança pública, quer dizer, o melhor programa de segurança pública. Mas mais do que isso, Piotr, isso eu vou pegar o exemplo do Paulo para dialogar um pouco com ele. Ele deu um exemplo da escolha de um reitor. Quando nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de um contingente de pessoas armadas que fazem a segurança
de todo o Estado, de todos nós, cidadãos, né? Há um controle, deve haver um controle sobre essa tropa, e esse controle passa justamente por um controle civil, né? Há diversas discussões, principalmente agora no último governo federal, da escolha da defesa ser uma pessoa vinda das fileiras militares. Na minha opinião, esse tipo de posto deve ser ocupado por civis. Esse tipo de escolha deve ser uma escolha política, e quando eu falo política, não é político partidária, é política no arranjo que se escolhe, que se põe à prova ao eleitor, e o eleitor escolhe por aquele modelo de segurança pública. Haja vista que um candidato a governador pode ter uma leitura de segurança pública bastante mais participativa, por exemplo, ou mais repressora, e isso, no final das contas, deve ser escolhido pelo eleitor. E isso, portanto, deve estar a cargo do governador, que é o chefe do Poder Executivo, dispor daquele comandante ou de outro comandante para fazer frente e fazer cumprir o seu programa de governo. Portanto, eu concordo que isso é sim uma violação a esse pacto federativo, a esse pacto democrático que é colocado à escolha dos eleitores de acordo com o plano de governo que é apresentado pelos candidatos aos governos estaduais e do Distrito Federal. O deputado José Nelto, do Progressista, está conosco, ele é autor do projeto. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto Piotto. Boa tarde, Hugo Leonardo e Paulo Storani. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. Tá. Deputado, por que o senhor acha que é necessário dar, digamos, ao governador essa determinação do ponto de vista de oferecer a ele uma lista com 3 nomes, que somente esses 3 nomes, dentre esses 3 nomes, pode sair o comandante, e com mandato de 2 anos, levando-se em conta que é ele que vai ouvir reclamações se por acaso o comandante que ele escolher, por essa nova regra, se acaso ela for adiante e aprovada no Congresso Nacional, ele não vai poder, por exemplo, fazer grandes alterações ou alterações rapidamente no comando da polícia? Olha, uma boa pergunta. Nós temos hoje essa conversa do meu exército pelo presidente da República. O exército não pertence ao presidente da República. Aí eu vejo o governador dizendo o seguinte: a minha polícia militar, a polícia militar, corpo de bombeiro, as forças de segurança dos estados pertence ao estado e não ao governador. Nós colocamos um projeto de lei, ele é o 164 de 2019, para um debate com a sociedade civil organizada. Debate no Congresso Nacional Brasileiro, um debate com os governadores. O que eu estou propondo aqui não é quebrar o pacto federativo. A indicação continua dos governadores. Agora, é preciso tirar a interferência de alguns governadores que ele acha que a polícia é dele, coloca a polícia para perseguir adversários políticos, tanto a polícia militar como a polícia civil. Ele cria um tipo de Gestapo, como na antiga União Soviética. Então, o que é que nós queremos aqui? É que quando a polícia militar, ou as polícias, corpos de bombeiro, não indicar apenas um nome, apresentar para o governador uma lista tríplice dos coronéis mais graduados, os mais preparados, os mais competentes, comprometidos não com a ideologia do governador, mas com a ideologia da segurança pública, de dar segurança pública à sociedade brasileira e à sociedade do seu estado. Tá, deputado, antes de eu ouvir novamente os nossos outros convidados, eu preciso só que o senhor explique uma coisa. O senhor não acha que já há controle, meios de controle, para se por acaso se perceber um excesso de um governador, seja ele de que matiz ideológico, de que partido for, ou seja, se ele estiver cometendo um excesso de interferência político-partidária no comando da polícia, a gente já não tem meios para controlar isso daí? Não. Nós temos, hoje, por parte da polícia, nós temos lá as áreas de controle das polícias militares. Agora, do lado da polícia civil, que também esse assunto a gente vai entrar nesse pacote de debates, hoje
um delegado de polícia é indicado pelo governador, o secretário de Segurança Pública, indica ele para fazer um inquérito, indica ele para uma cidade, e quando ele começa a fazer o inquérito que fere interesses políticos dos aliados do governador, esse delegado é removido daquela comarca. E isso causa um prejuízo muito grande para a sociedade. Então, o nosso projeto ele visa debater, já que o presidente da República não apresentou nenhum projeto nesta área, eu apresentei o projeto 164, que altera o decreto-lei 667 de 1969, que trata da organização das polícias militares e corpos de bombeiros do Estado, para um debate no Congresso Nacional. Nada melhor do que você levantar um assunto. Eu sei que é um assunto polêmico, mas ele tem que ser debatido. É importante até para melhorar a qualidade de segurança pública para a sociedade, melhorar para você, para a sua família, para todas as famílias brasileiras. Deputado, obrigado. Eu vou pegar este ponto aí para ouvir também o Paulo Storani e o Hugo Leonardo, porque eu vou de novo na questão que nós talvez estejamos colocando tudo sob a lei e tirando a autonomia de candidatos que vencem uma eleição. A lógica democrática é: eu voto no programa de alguém, seja ele de qualquer partido, esse alguém vai me representar naquele poder executivo com as ideias que ele me vendeu e espero que ele cumpra. Quando eu coloco tudo sob uma nova regra em que o governador, por exemplo, não pode tomar uma decisão de afastar rapidamente o comandante da PM, eu não estou impondo camisa de força demais para um processo que ele, por acaso, venceu na eleição e convenceu de que aquela seria a ideia, porque a gente não está criando lei demais para disciplinar o trabalho do executivo sem dar a ele a liberdade necessária, que, de repente, foi o que ele conseguiu na eleição. Storani, eu começo contigo, por gentileza. Bom, aproveitando a palavra aqui do nosso querido deputado, faço uma experiência do Rio de Janeiro, onde que nós vivemos situações muito semelhantes ao que ele expôs e foi o motivo da justificativa dele para a apresentação do projeto de lei. Tivemos aqui um período no Rio de Janeiro em que deputados estaduais escolhiam os comandantes de batalhão, de acordo com os seus interesses relacionados à área em que ele controlava, uma área que ele representava dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Então, vivemos isso de uma forma lamentável e quando tinha algum comandante que contrariava algum interesse ou alguma atividade que ele era o patrono em uma determinada área, o comandante era imediatamente substituído. Então, o que eu vejo, pelo menos eu vejo no mérito dessa questão, que é o espaço democrático próprio para discussão no Congresso Nacional, onde seus representantes vão escolher se isso é devido ou não. Então, não vejo nada de antidemocrático nisso. Pelo contrário, não vejo nada de cerceamento da capacidade do governador, porque ele escolhe numa lista de 3 nomes profissionais da própria categoria, que são apresentados pela própria categoria, como ela escolhendo como aqueles mais capazes. Se assim não for, se repensa o modelo. Mas, a partir desse momento que escolhido, ele tem essa responsabilidade. Então, eu acredito que essa medida ela vem contribuir para uma política pública consistente e, lógico, que vai ter uma responsabilização direta do próprio comandante-geral, mas escolhido pelo governador do Estado. Tá, só antes de eu ouvir o Hugo novamente, no projeto, deputado, só por gentileza, se por acaso aquele comandante estiver indo mal e ele vai passar a ter 2 anos de um mandato em que ele não pode ser retirado. Ele pode ser retirado se ele não estiver cumprindo metas de segurança, se atitudes dele, por exemplo, não forem exatamente com a ideia do governo do Estado, que foi eleito e que defendeu uma plataforma de segurança na eleição. Tem essa ferramenta ou não? Os 2 anos são intocáveis? Nada é intocável. Nem o mandato de um parlamentar não é intocável, nem o mandato de um governador é intocável, nem do presidente da República. Se ele errar, cometeu qualquer crime, ele será punido, isso severamente. E tem como os órgãos de fiscalização, a própria imprensa brasileira. Tá, deputado, perdão, só por gentileza, eu não digo erro ou crime, eu estou dizendo, por exemplo, a condução que ele está dando e não está dando resultado na segurança pública. Estou falando de gestão. Da gestão não está sendo bem sucedida. Sim, claro, Adalberto. A gestão é a grande preocupação nossa. O Storani foi muito feliz na sua fala. O Rio de Janeiro era fatiado pela classe política.
Nós sabemos que o Rio de Janeiro, lamentavelmente, nós temos deputados milicianos, nós temos deputados do PCC, do crime organizado, nós temos deputados, isso aí a imprensa nacional toda mostrou como era o Rio de Janeiro. Agora, o que nós não queremos é que a segurança pública seja tutelada. Aquele comandante daquele quartel, daquela zona, daquela região, daquela região do estado ou da cidade, foi um deputado que indicou. Olha, não, foi uma deputada que indicou. É interferência na política de segurança pública. Agora, se o comandante vai mal, ele será punido severamente e irá perder o cargo, como qualquer parlamentar, qualquer vereador e prefeito poderá perder o seu cargo. Ele será escolhido primeiro, são 3 nomes. A Polícia Militar vai escolher os nomes mais preparados, os nomes mais retos, quem sabe realmente que tem a competência e tem proposta para a segurança pública, porque o governador tem uma proposta. Eu, se fosse o governador do estado de Goiás, eu tinha uma proposta. O governador Caiado tem outra proposta. Isso é real. Agora, é preciso de entregar a segurança para quem realmente saiba fazer segurança. Você não pode colocar um comandante, porque na campanha eleitoral ele apoiou o governador. Aí, no meu ponto de vista, está errado. Por isso, esse projeto de lei que altera esse decreto-lei de 1969 para um grande debate nacional. Nós precisamos de debater, porque hoje a polícia enxuga gelo, a polícia precisa ter maior autonomia para defender a sociedade. Obrigado, deputado, por essa explicação. Hugo, obrigado por aguardar, porque eu queria justamente esclarecer os pontos de vista da ideia, porque nós não estamos aqui nem defendendo a influência político-partidária na polícia, a gente está discutindo se isso não tira a autonomia do governador dentro da ideia que ele convenceu os eleitores a votarem nele, para ele, digamos, implantar a ideia na segurança pública. Hugo, diante das explicações que você ouviu, qual a sua opinião? Olha só, eu vou pegar mais uma vez o embalo da fala do Paulo, que trouxe um exemplo do Rio de Janeiro, quer dizer, e na minha opinião esse exemplo, ele não é um exemplo institucional, porque ali o que houve foi uma desinstitucionalização da polícia, quer dizer, do aparato policial fatiado por desmandos de políticos mal intencionados que assim exerciam a sua influência na excelente carreira e indispensável carreira policial, né? Então, esse não é um exemplo exatamente para a gente debater se funciona melhor a indicação pelo governador livremente da escolha dos comandantes gerais ou se a partir de uma lista tríplice. Mas é interessante notar, Piotr, que a polícia, como o Paulo vem estudando isso há bastante tempo, por exemplo, a segurança pública ela é tida hoje por diversos vieses. Por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que se fôssemos debater segurança pública, Paulo e eu, teríamos visões distintas daquele modelo de segurança pública que nós consideremos o melhor. Não estou dizendo que eu tenho razão ou que ele tenha razão. São ideias diferentes de propostas de um policiamento diferente. Por exemplo, eu acredito que a segurança pública, ela cada vez mais deve ter um diálogo de capilaridade com outras áreas do governo. Com outras áreas do aparato estatal, com assistência social, com o judiciário, e a capilaridade da força repressora das polícias, seja a polícia militar, seja a polícia civil, ela deve estar alocada, e aí sim a importância disso, estar na aba do governador de forma livre, a sua escolha, na medida em que haja a necessidade estrita de um policiamento mais ostensivo em determinada região, mas à luz de um concerto, quer dizer, de um organograma que seja estadual e que isso esteja sob a aba do governador, do Poder Executivo, que está ali responsável não apenas pela aba da segurança pública, mas pela educação, pela assistência social, pela saúde, pelo saneamento básico, pela habitação e assim por diante. Tá. Então veja, Piotr, que nós não estamos falando de uma área estanque da sociedade, nós estamos falando de uma área sensível que deve conversar com todo o organograma das outras áreas de influência do governo, do Estado ou do Distrito Federal.
Hugo Leonardo, advogado criminalista, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, deputado José Nelto, deputado do Progressista, o Paulo Storani também, que estava conosco, teve um problema no sinal. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate. Boa tarde, hein?